Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Ideias para o Ministério Infantil e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você temas para culto infantil. Já tem 2 vídeos aqui no canal com muitos temas para culto infantil, eu vou deixar linkado aqui para você assistir depois. Mas se é do seu interesse esse tipo de vídeo, aproveita, já se inscreve aqui no canal, ative as notificações para ser notificado sempre que tiver um vídeo novo por aqui e deixe o seu like, porque assim o YouTube entende que você gosta de conteúdos como esse e cada vez mais começa a te mostrar conteúdos semelhantes a esse. Então, bora pro vídeo sem muita conversinha. A primeira ideia de tema é família é o presente de Deus. E eu separei aqui 2 versículos base. O primeiro está lá em Josué 24:15, que diz: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O segundo versículo está em Êxodo 20:12, que diz: Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. E eu separei aqui 4 intenções para serem trabalhadas em cima desse tema. O primeiro é mostrar para as crianças que Deus instituiu a primeira família. Que a família, ela é um presente de Deus. Foi algo projetado, foi algo pensado por Deus. Por isso é muito importante obedecer papai e mamãe. É muito importante seguir aquelas orientações. Pais, não irritem seus filhos. Filhos, sejam obedientes aos seus pais. Tudo isso está na Bíblia porque Deus tem um propósito especial para a família. E é muito importante que as crianças entendam que cada um tem a sua função na família. E onde todo mundo mora, todo mundo precisa colaborar um com o outro. Porque, pensa só, se nós estamos num barco e cada pessoa pega um remo e começa a remar para um lado, o que vai acontecer com esse barco? Ele vai ficar dando voltas. Mas se você senta no barco com as pessoas da sua família, né, com as pessoas que te ajudam ali, e todo mundo começa a remar para o mesmo lado, do mesmo sentido, o barco com certeza ele vai andar para o sentido que vocês estão querendo. Então é muito importante que as crianças, que os pais entendam que cada um tem a sua função na família. E quando a gente pensa somente em nós acabamos perdendo o propósito da família. A família é todo mundo junto, é andar no coletivo. Porque quando a gente anda sozinho, a gente pode sim enxergar mais longe. Mas quando a gente anda em conjunto, com pessoas que nos apoiam, que nos incentivam, a chance é, sim, nós podemos demorar para chegar lá no objetivo. Mas quando chegarmos no objetivo, nós teremos quem abraçar, nós teremos com quem se alegrar por ter conseguido aquele objetivo. Outra coisa muito importante é ensinar para as crianças sobre o princípio da honra. Deus honra quando honramos nossos pais. É muito importante honrar nossos pais, é um mandamento que o Senhor nos deixou e precisamos fazê-lo, tá certo? Separei aqui 2 histórias que você pode estar abordando na pregação. A primeira está em Gênesis 6:7, que é sobre a família de Noé. Por que eu decidi trazer essa história? Porque Noé e sua família viveram uns dias muito maus. E é bem semelhante como estamos vivendo nos dias de hoje. Estamos vivendo esses dias, mas é muito importante que dentro da nossa casa, o Senhor Deus, ele possa encontrar uma casa onde há bondade, onde há alegria, onde há felicidade, onde há amor, porque a nossa casa, ela é um templo do Senhor. E lá nós precisamos ser felizes, alegres. E a Bíblia diz que todos eram maus. Todos eram maus. Todos à volta de Noé e de sua família eram maus. Mas Noé era um homem reto, um homem justo, que fazia o que era certo. Com certeza, a sua família também era uma família justa, que fazia o que era certo. Porque o sacerdote dessa casa, que no caso era Noé, ele fazia o que era certo. Então, os filhos, eles acabam copiando esse modelo que o pai já dá. Então, a nossa família, a nossa casa deve ser um lugar de bondade e exemplo. E isso é muito importante. Outra história que você pode estar abordando aí na ministração está em 2 Reis 4, que fala sobre uma viúva. E aí eu coloquei aqui o título, O que tem em casa? Aquela viúva, a Bíblia diz que os credores vieram pegar seus filhos. O marido dela tinha morrido, tinha deixado ela com dívidas. E naquela época era costume de que quando você não tinha dinheiro para pagar suas dívidas, se você tivesse filhos para trabalhar, os seus filhos deveriam ser pegos para trabalhar até pagar essa dívida. E essa mulher, ela não queria que isso acontecesse. E ela estava tão preocupada com o que pudesse acontecer com sua casa, o que pudesse acontecer com sua família, que ela se esqueceu de olhar para o que ela tinha na sua casa.
E quando o profeta fala com ela, ela fala assim: eu não tenho nada em casa, senão é uma botija de azeite e um pouco de farinha. Porque muitas vezes a gente não olha para o que a gente tem em casa. A gente fala: ah, mas eu só tenho isso na minha casa. Ah, mas eu só tenho um pouquinho de amor na minha casa. Ah, mas eu só tenho um pouquinho de bondade na minha casa. E nós precisamos olhar para o que a gente tem em casa e entender que Jesus, ele quer transbordar isso na nossa casa. Ah, eu tenho só um pouquinho de amor pelo meu pai. Jesus, ele quer transbordar isso na sua vida. Ele quer aumentar esse amor que você sente pelo seu pai. Talvez aconteceu coisas difíceis no passado, mas Jesus, ele quer transbordar. E muitas vezes a gente olha só para o problema, para o que está acontecendo, e a gente esquece de olhar para aquilo que Deus já nos deu e que ele pode sim transbordar se a gente quiser. Então, essa história, ela pode ajudar você a falar para as crianças, para os pais, que nós precisamos mudar o nosso olhar, redirecionar o nosso olhar, porque muitas vezes nos preocupamos mais com o que acontece fora da nossa casa. Então nós precisamos mudar esse olhar e entender que a nossa casa, ela é um lugar de milagres. Segundo tema aqui é: eu escolho adorar. Eu separei 2 versículos base. O primeiro está em Salmos 95:6, que diz: venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. O segundo versículo está em Salmos 150, versículo 6, que diz: tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia! Salmos 95, ele é um convite para a adoração. E Salmos 50, ele te diz por que é que você tem que louvar? Porque você tem vida. E nós só temos vida no Senhor. E eu separei aqui também 4 intenções desse tema. O primeiro é ensinar o que é adorar. Será que a criança, ela sabe o que é adorar? Será que ela sabe que na sua casa ela também pode adorar o Senhor? Ou ela só compreende que a adoração, ela é feita quando estamos louvando na igreja, quando levantamos a mão, quando fechamos os olhos, quando colocamos a mão no coração? É muito importante ensinar para as crianças que a adoração, ela não é feita apenas na igreja, ali na sala das crianças. Ela vai além disso. Outra coisa muito importante para ensinar o que é adorar é mostrar como podemos adorar o Senhor. Será que nós adoramos ao Senhor só quando estamos louvando? Será que nós estamos adorando ao Senhor quando fazemos o que é bom e reto? Será que nós estamos adorando ao Senhor quando decidimos fazer aquilo que é certo? Então nós precisamos mostrar para as crianças como podemos adorar ao Senhor. Outra intenção desse tema é motivar uma escolha. Você adora ou murmura? Quando algo acontece na sua vida, você adora, glorifica a Deus ou você murmura porque não aconteceu do jeito que você queria? E além disso, é muito importante ensinar o que acontece quando escolhemos adorar. A nossa decisão, ela vem seguida de uma consequência. Quando nós decidimos algo, nós teremos uma consequência. Essa consequência pode ser positiva ou negativa. Quando nós escolhemos adorar, essa consequência é positiva. Quando nós escolhemos adorar, somos abençoados por Deus, somos agraciados por Deus. Mas quando escolhemos murmurar, nós não somos abençoados por Deus. Nós vemos uma passagem bíblica que fala bastante sobre isso, sobre adoração e murmurar, que está lá em Êxodo, quando o povo de Deus é liberto lá do Egito, e eles vão para o deserto, uma viagem que duraria poucos dias, acabou se durando muitos anos, porque o povo começou a reclamar. E quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, há uma consequência negativa. Então, a adoração é o caminho mais rápido e certo para você ser abençoado. Murmurar sempre vai atrasar a sua bênção, tá certo? E eu te separei aqui 2 histórias bíblicas para você trabalhar aí nesse culto. Primeiro está lá em Daniel 3, na fornalha, onde nós vemos os jovens que não se curvaram diante da estátua que o rei fez. A Bíblia relata que o rei mandou construir uma estátua de ouro, e ao som da música, das trombetas, todo o seu reino deveria se curvar diante daquela estátua. E a Bíblia diz que tocaram os músicos e todo o reino se curvou, menos Sadraque, Misaque e Abednego, 3 jovens que sabiam exatamente a quem eles deveriam adorar. Porque o mundo, ele sempre vai tentar nos dizer a quem devemos adorar. Mas você tem o poder de escolha. Você escolhe quem vai adorar. E lembra que eu falei
que uma das intenções desse culto é mostrar que há uma consequência quando decidimos adorar ou murmurar. Nesse caso, eles estavam escolhendo adorar ao Deus verdadeiro. E aqui há uma consequência muito positiva, porque quando escolhemos adorar ao Senhor, nós estamos escolhendo estar perto de Deus. Então, uma consequência positiva é que quanto mais eu adoro ao Senhor, mais perto do Senhor eu estou. Mais perto de Deus eu estou. E a Bíblia diz que foi relatado ao rei que aqueles jovens não queriam se curvar. E então o rei ficou muito bravo, enfurecido, e falou: toquem de novo. E aí os músicos tocaram, todo mundo se ajoelhou, menos Sadraque, Misaque e Abednego. O rei, muito furioso, mandou aquecerem a fornalha de fogo ardente 7 vezes mais. Jogaram os jovens lá dentro, os 3 jovens lá dentro. E quando o rei olha para ver o que estava acontecendo com aqueles jovens, para ver se eles estavam sendo consumidos pelo fogo, ele olha e pergunta: mas não foi 3 que nós lançamos lá na fornalha? Eu estou vendo 4. Porque essa é uma consequência de quem escolhe adorar. Se você escolhe adorar, Deus está com você. Deus não abandona quem o adora. Por mais que os momentos estejam difíceis, por mais que os momentos estejam desfavoráveis para você, Deus não vai te abandonar porque você o adora. E outra coisa muito importante que nós podemos trabalhar nessa história é que quem adora experimenta o sobrenatural. Eu tenho certeza que o que aqueles jovens viveram mudaram suas vidas. A segunda história está lá em 2 Crônicas 20, que é Vença Adorando. Essa história retrata a história do rei Josafá, que ele precisa vencer os seus inimigos. E ele ora e fala: Senhor, mas o que vamos fazer? E o Senhor então dá estratégias para Josafá. Ele coloca os levitas, e os levitas vão à frente louvando, entoando canções. E enquanto eles adoram, olha que incrível, enquanto eles estão adorando, o Senhor estava trabalhando por eles. Porque a adoração verdadeira é uma arma que enfraquece e derrota o inimigo. Deus trabalha em seu favor quando você o adora. Então estavam todos lá adorando o Senhor, louvando e bendizendo ao Senhor pelo seu amor. E Deus estava trabalhando em favor daquele povo. A Bíblia diz que Deus fala para Josafá que nessa batalha eles não precisariam usar as armas. Nessa batalha eles não precisariam usar as espadas. E eles louvaram e Deus deu a vitória. Porque você vence quando escolhe adorar. Por isso que adorar a Deus é uma escolha. Você adora. Agora deixa eu perguntar para você. Você tá gostando desse vídeo? Tá gostando desses temas? Me conta aqui qual tema de culto você gostaria que eu abordasse. Deixa aqui nos comentários, tá bom? E eu vou estar dando uma olhadinha pra gente trazer aqui e abordar nos próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o seu like. O próximo tema de culto é até transbordar. Separei também 2 versículos. O primeiro está em Atos 4:31, que diz: Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O segundo versículo está em Lucas 12:31, que diz: Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. A intenção desse tema é mostrar que o nosso coração é como um copo vazio e que Jesus é uma jarra cheia. Então você pode colocar os copos na mesa. Se você preferir, você pode colocar o nome. E aí você pode até colocar copos escritos assim: bebê, criança, jovem, adulto, velho, e uma jarra com Jesus. E aí você pode ir despejando essa água nos copos. E aí você pode falar assim: você acha que na vida de um bebezinho, Jesus derrama só isso daqui? Ou você acha que só porque a pessoa já é mais velha, já é mais idosa, Jesus enche o copo com a presença dele? Você pode fazer essa dinâmica, essa explicação, para mostrar para as crianças que para o Senhor Deus não importa a idade. O que importa mesmo é que se nós decidirmos ser cheios do Espírito Santo, nós seremos cheios do Espírito Santo. Então, nós podemos ensinar também para as crianças como podemos encher o nosso coração com coisas boas. A palavra de Deus diz que o nosso coração é um tesouro. É um tesouro. E nós
precisamos tirar desse tesouro coisas boas. A Bíblia diz isso lá em Mateus, que do bom tesouro do seu coração o homem tira coisas boas. Então nós precisamos entender que o nosso coração é um lugar onde nós podemos armazenar coisas boas ou ruins. Se armazenarmos coisas boas, estaremos sendo cheios de Deus. Quando estamos cheios de Deus, fazendo aquilo que é certo, nós transbordamos e enchemos os outros. Quanto mais nós buscarmos a Deus, mais nós seremos cheios de Deus. E aquilo que Deus nos dá, Ele nunca deixa sobrar, porque aquilo que sobra em nós pode encher o outro. Então, quando nós estamos transbordando de Deus, nós acabamos enchendo quem está do nosso lado. E a última intenção é mostrar que as crianças, as pessoas que estão ali no culto, foram chamadas para transbordar o amor de Deus para os outros, e isso é muito importante. Separei aqui 2 histórias, o casamento, que está lá em João 2, 1 ao 11. Essa história retrata um casamento onde o vinho acaba. Parece que não houve um planejamento ali e o vinho acaba, né, no meio da festa. Naquela época a festa durava dias, então precisava ter bastante vinho, e o vinho acabou. E Jesus realiza um milagre, ele pede para os servos pegarem as talhas que ficavam lá fora. O que são talhas? É um lugar onde as pessoas lavavam seus pés para não ficarem sujos, né? Então, aquela água estava completamente suja. E Jesus poderia muito bem pedir para que eles pegassem água no poço ou em outro lugar mais limpo, mas o que Jesus estava querendo mostrar é que aquilo que para você não tem valor, ou que aquilo que para você não tem nenhum tipo de valor, para Deus é algo muito importante. Porque aquilo que nós jogamos fora é exatamente aquilo que Deus quer usar para nos fazer transbordar da sua presença. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas será que eu vou ser bom mesmo? Será que tá tão fora de moda fazer o que é certo, tá tão fora de moda ser obediente, então eu vou ser desobediente mesmo. Mas aquilo que às vezes a gente joga fora é exatamente aquilo que Deus quer fazer, Deus quer usar para transbordar o amor dele na nossa vida. Então, muitas vezes achamos que a nossa vida está perfeita, né? Mas sempre há algo que Jesus pode fazer por nós. Todos que estiveram lá naquele casamento, eles experimentaram aquele vinho incrível. E todos que estiverem perto de você, eles vão poder experimentar através de você uma vida com Jesus. Através daquilo que Jesus fez na sua vida, que Jesus está fazendo na sua vida, as pessoas vão experimentar uma vida com Jesus. E a segunda história que eu trouxe aqui como uma ideia de ministração é multiplicando, que está lá em João 6, do versículo 1 ao 14, que é sobre a passagem daquele menino que vai ouvir Jesus, né? A Bíblia diz que tem mais de 5.000 homens ali, sem contar mulheres e crianças, e já estava anoitecendo, não tinha dinheiro, e também não tinha como os discípulos de Jesus irem até o vilarejo mais próximo e comprar comida. E mesmo se eles fossem, eles não teriam dinheiro suficiente para comprar pão suficiente para tanta gente. E aquele menininho, ele estava preparado, ele estava com 5 pães e 2 peixinhos, o seu lanchinho. E é engraçado porque muitas vezes quando a gente busca de Deus algo, a gente sempre acha que o que nós temos é tão pouquinho, tão pequenininho, mas a gente esquece que o nosso Deus é um Deus que faz coisas transbordar na nossa vida. E quando aquele menininho, ele entrega os 5 pães e 2 peixinhos, ele jamais imaginou que aqueles 5 pães e 2 peixinhos iriam transbordar tanto que sobraria 12 cestos cheios. Eu imagino ele voltando para casa, ele saiu de casa com 5 pães e 2 peixinhos e voltando para casa com um cesto cheio de pães e peixes. Porque nós precisamos entender que o que nós temos com Deus pode ser multiplicado. O que nós temos com Deus pode ser um instrumento para transbordar o amor de Deus na nossa vida, na vida de quem está próximo de nós. Essa é uma história fantástica que pode ajudar as crianças a entenderem que elas são chamadas para transbordar o amor de Deus na vida de alguém. Porque muitas vezes as crianças têm isso com elas. Eu sou só uma criança, eu sou tão pequenininha, mas Deus usa mesmo quem é pequenininho, aquele que tem só um pouquinho, porque Ele quer mostrar quem Ele é. Porque se Ele pega uma pessoa perfeita, que tem tudo do bom e do melhor, essa pessoa talvez não dê o devido valor àquilo que Deus fez por ela. Mas se Ele pega uma pessoa que acha que não merece, que acha que tem tão pouquinho, então essa pessoa
quando vê Deus realizar um grande milagre na sua vida, ela entende que tudo aquilo é obra divina, é obra de Deus. Então você precisa entender hoje, você que está me ouvindo, que mesmo você achando que você tem pouquinho, você é um instrumento para transbordar o amor de Deus. Amém? Eu espero que você tenha gostado desses temas para culto infantil. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. E fique por aqui que tem muitos vídeos que podem abençoar a sua vida e seu ministério. Não esqueça de deixar aqui uma sugestão para tema, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.